ao Deus que é digno de louvor, excelso, supremo, muito digno de louvor. Vamos lá, excelso, as mãos e diz, supremo, muito digno de louvor. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, quero ouvir o povo de Deus. Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Magnifiquemos ao Senhor, ao Deus que é digno de louvor, excelso, supremo, digno de louvor. Pode ser melhor, vamos lá, quero ver a voz. Excelso, supremo, digno de louvor. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hoje é tempo de louvar a Deus em nós, agora habita o teu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vamos lá, vem louvar, vem louvar, glória a Deus, vem louvar, vem louvar, no meio dos louvores, e é seu prazer cumprir, e é seu prazer cumprir o que nos diz. Então, e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, louvar.
Pai, do Filho e do Espírito Santo. Onde 2 ou mais se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Nós ainda estamos vivendo essa alegria, essa graça, essa bênção de ter revivido nesses últimos dias o dia do Espírito Santo, o dia de Pentecoste. Aquele dia que marcou, como eu disse em umas lives esses dias atrás, o fundamento da igreja, o início da igreja, né? Porque até então, como eu meditei e expliquei, esses dias era Maria, os 12 apóstolos, 120 discípulos, 120 pessoas, reunidas ali, porque Jesus havia dito, né? Não vos afastei de Jerusalém, porque daqui a alguns dias haverá o cumprimento da promessa. Qual o cumprimento de promessa? É aquilo que às vezes a gente tenta encaixar nas nossas reuniões, nas nossas orações, né? Porque crescei na graça e no conhecimento. Não basta só você levar teu filho e tua filha lá como um nenezinho para ser batizado. Não basta você lá com 8 hoje em dia, de 8 a 10 anos, 12 anos, vai lá e faz uma primeira comunhão. Depois chega a idade, vai lá, faz uma crisma. E às vezes tem pessoas, olha que tristeza, né? Que falta de entendimento, que falta de sentimento da graça de Deus. Tem pessoas que vão só voltar na igreja no dia do casamento. Ou de quando em quando alguém da família vai ser batizado, alguém da família vai fazer uma primeira comunhão, alguém da família vai ser crismado. As pessoas acham que viver Deus é momento de cerimônia, né? Eu vejo às vezes, né, agora nós entramos nas festas juninas, é festa junina na paróquia tal, festa junina na paróquia tal. Tem pessoas católicas que nós só vemos elas na igreja em eventos. Em eventos. Se você for lá na missa dominicalmente, todo domingo, você não vê a pessoa. Eu vejo lá, eu moro em Cruz das Postas, volta e meia se faz uma quermesse lá, um evento, um bingo, alguma coisa. Aí se você for lá no bingo da quermesse, você fala, meu Deus, tem tanto católico assim? Porque no dia a dia você não vê, né? Não vê. Eu moro também numa cidadezinha que tem pessoas que ajudam, acham que porque compra uma bicicleta por 5 mil reais, porque compra uma prenda por não sei quanto, parece que vive na época da medieval, né? Lá na época medieval, a igreja era muito criticada porque os bispos, não a igreja, vivia procure pesquisar sobre isso, vendia indulgência. Então a pessoa, eu vejo lá, tem gente que vai lá tem umas pessoas de muita posse, que vão lá num evento que tem lá na festa do Bom Jesus, um bingo que tem lá, o cara chega a arrematar uma bicicleta por 5 mil reais. Mas na outra semana e no próximo mês, você nunca vê esse cara na igreja. Você só vai ver ele na próximo bingo, onde ele acha que porque ele compra uma coisa por 5 mil reais, ele está garantido com Deus, faz a parte com Deus. Eu sei que é pesado o que eu estou falando. Eu sei que tem gente que não tolera e nem aceita o que eu estou falando. Mas essa é a mentalidade. Não é só lá em Cruz das Postas, não. Aqui no São João nós vemos isso. Agora é a época da quermesse. Não sei se já teve bingo, rifa. É a mesma coisa. Cuidado, meu irmão. Hoje a meditação de hoje é sobre adorar a Deus. Adorar a Deus. Tem uma música evangélica que está estourada aí nas rádios. Adorar porque foi porque eu nasci. Nhenhenhé. Você sabe o que é adorar a Deus? Eu vou repetir de novo. Talvez eu não fui claro. Tem pessoas que são católicas e cristãs de momentos na vida. Ela vai lá, leva a criança para batizar. Depois vai lá para fazer a primeira comunhão. Depois vai lá para fazer a crisma. E alguns vão voltar só quando casar. Ou quando alguém da família morre e tem a missa de 7 dias. Como nós estamos longe de Cristo.
Como nós estamos longe de Cristo. Eu não vou falar porque senão alguém vai me processar. Hoje agora é a moda assim, né? Esses dias, depois aqui na hora que acabar a live, que o povo está aqui, eu vou falar. Esses dias eu fiquei espantado de ver em Ribeirão Preto um templo, bom, pelo menos isso eu posso falar, um templo de bruxismo. Porque hoje cada um tem sua liberdade, disso e daquilo. Eu fiquei triste, assustado. Meu Deus! Então, meu irmão, minha irmã, o que é adorar a Deus? O que é amar a Deus? É simplesmente fazer o nome do Pai? É simplesmente ir lá batizar? É simplesmente ir lá e casar, pedir fazer aquela missa maravilhosa no dia de um casamento? Não, adorar a Deus, o primeiro ponto, é obedecer a Deus. Por que Deus coloca 10 mandamentos? E não são 10 mandamentos. Se você for ler lá em Levítico, existem os preceitos. São 621 preceitos. Por exemplo, na Bíblia, no mandamento não está sobre roupa. Vou dar um exemplo. Sobre roupa. Eu sou cristão, católico, amo Nossa Senhora, vou na missa. Eu posso pôr qualquer roupa? Qualquer roupa. As mulheres cristãs podem usar qualquer biquíni, qualquer modelo de biquíni? Como que é isso? Não está lá no mandamento biquíni, roupa. Esses dias eu vi uma mulher muito religiosa explicando que é um pecadíssimo uma mulher ir na missa com aquela, como que é aquelas blusas de alcinha, né? Como que é as coisas? Então, adorar a Deus é fazer uma opção. Você não é obrigado a frequentar a igreja, a batizar, a casar, a crismar. Você não é obrigado, é um chamado. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas nós não podemos viver essa coisa complicada que é hoje em dia. As pessoas dizem crer em Deus, amar Maria, rezar, ler a Bíblia, ter fé. Mas essa fé, como eu sei se eu estou andando e vivendo de acordo com a fé? Eu respeito as coisas de Deus, eu defendo as coisas de Deus. Olha, 2 pontos. Ou até mais. É que às vezes esse momento que eu estou aqui tem que ser limitado, porque essa live tem pessoas que vão ouvir e que participam ao vivo, mas existe aqueles que não têm nem conhecimento de Deus. Tem gente que nem Bíblia tem. Nem Bíblia tem. Às vezes se eu for na tua casa, eu vou achar quantos pares de sapato, quantos pares de tênis. E Bíblia? Você tem uma Bíblia? Mas você tem uma Bíblia de enfeite? Uma Bíblia que como símbolo de proteção? Ou você tem uma Bíblia que você usa? Eu, por exemplo, o meu celular está apoiado aqui na Bíblia, por isso eu não posso levantar ela. Eu tenho, para uso meu, 1, 2, 3, 4, eu tenho 5 Bíblias. Eu tenho mais Bíblia que sapato. E nesses tantos anos, eu costumo guardar, conforme eu vou usando as Bíblias, a folha vai soltando, porque qualquer coisa, diz um lado, você que tá, quando usa uma coisa, ela gasta ou não gasta? Gasta, né? Eu tenho ali numa gaveta, nós hoje estamos fazendo a live aqui dentro da sala principal, e ali tem um tipo como um escritório meu, eu tenho na gaveta ali mais umas 9, 8 Bíblias, que eu usei nesse tempo todo. Então as coisas de Deus, meu querido, não basta só fazer sinalzinho da cruz, não basta volta em mim de quando em quando ir na igreja, não basta carregar um pingente de uma cruz, um pingente de uma imagem de Nossa Senhora, não basta isso. Não é só dizer que eu creio, mas eu respeito. Não é só dizer que eu creio, mas eu entendo, eu compreendo, eu sei, eu percebo que, por exemplo, na maldita Rede Globo, o que durante anos essa maldita Rede Globo embutiu nas nossas famílias, que é a praga das novelas.
induzindo ideologias, induzindo pensamentos, induzindo comportamentos? Será que todas as séries do... Ajuda eu com aquela expressão, sou meio ruim. Netflix, como que é? Netflix. Será que todas as séries do Netflix, eu como homem de Deus, devo assistir? Aí vem os linguajar do diabo. Imagina, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Essa é a primeira fala que o diabo coloca na boca do pessoal. Não tem nada a ver para quem não conhece. Eu vou pegar essa escritura aqui, ó. Não tem nada a ver para quem não conhece a escritura. Quem não conhece os mandamentos de Deus. Não tem nada a ver, cuidado, hein? A primeira fala que o diabo vai colocar na tua boca é isso. Imagina, não tem nada a ver, isso é exagero. Hoje, antes de vir para cá, veio lágrimas nos meus olhos. Por mais que eu aprendo, por mais que eu entendo, eu estou sempre aprendendo as coisas de Deus. Esses dias eu até falei isso, mas hoje eu me aprofundei mais nisso. E o que veio lágrimas nos meus olhos, você que acha que pode viver de qualquer jeito, agir de qualquer comportamento, é que você não sabe o que Jesus passou na cruz por mim e por você. E hoje me veio lágrimas nos olhos, porque eu me aprofundei naquela... Sabe aquele momento que Jesus diz assim, eu tenho sede? Eu tenho sede. E o soldado romano pegou uma esponja na ponta de uma lança que estava numa jarra de vinagre e colocou na boca de Jesus. Às vezes a gente acha que é só o amargor do vinagre. Não. Aí eu fui pesquisar. Eu fui aprender mais sobre essa tal esponja que estava num jarro de vinagre. Você sabe que os romanos, eles tinham um banheiro comunitário. Os romanos tinham um banheiro comunitário. E nesse banheiro comunitário corria um riozinho de água. E aí eu aprendi que aquela esponja, ela fica... Por pesquisa isso, ela ficava num pau. E volta e meia, quando alguém usava, você sabe para quê, né? Para limpar lá. Lavava a esponja. E depois, para matar as bactérias, eles colocavam num jarro de vinagre. Num jarro de vinagre. Pegou? Então Zé de Castro, a última coisa que Jesus suportou por mim e por você, foi pegar uma esponja com restos de cocô, de fezes, de urina. Não era simplesmente uma esponja num vinagre, mas o local que eles limpavam a esponja era no vinagre. Quem não defende o catolicismo, quem não defende o cristianismo, quem acha que você pode assistir todas as séries do Netflix e ainda continua, um verdadeiro cristão não assiste mais novela da maldita Globo. Não assiste. E às vezes, sinceridade, eu sou de uma geração que tinha 3 canais de TV na televisão, né? TV Tupi, TV Cultura, depois teve a Band, a Globo, o SBT. Então a gente tinha lá um botãozão, né? Nem controle remoto tinha, né? A gente tinha que levantar e pegar e rodar o botão. Sair do sofá. Imagina você num dia de frio assim, né? Fica no sofazinho quentinho, né? Hoje em dia é só no controle. Naquela época nós tínhamos que levantar e lá, mudar. E ainda tem que ver se está sintonizado. Hoje em dia só assiste porcaria quem quer. Quantas vezes eu ponho um filme para assistir e começo a assistir o filme e de repente eu paro de assistir. Eu vejo que não presta. Se dá horário eu caço até outro filme. Mas na minha Bíblia
está escrito: seu sim seja sim, seu não seja não. Se eu amo a Deus, se eu creio em Deus, se eu amo Nossa Senhora, se eu vou na missa, se eu comungo o corpo e sangue de Cristo, adorar a Deus não é simplesmente blá 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 blá. Não. Adorar a Deus é ver tua conduta. Eu, Paulo, sou um pecador, muito pecador. Eu sou grande pecador. Porque, como diz o meu xará aqui, o apóstolo São Paulo, às vezes eu não queria saber o que eu sei. Diante de Deus, diante de vocês, eu peço perdão a Deus, eu sou um pecador. Mas hoje, sabe, eu fiquei chocado. Por mais que eu conheça as coisas, né, Cássio? Eu já estudei o Santo Sudário, eu sei como os elementos que os romanos... Quem assistiu esse filme do Mel Gibson, de Cristo, não acha que foi exagero, não. É aquilo lá mesmo, é aquilo lá mesmo. Os instrumentos de açoite, de ferir o marginalizado que os romanos usavam, era aquilo lá mesmo. Eu costumo ensinar por que Jesus, quando você olha na cruz, a costa de Jesus não está encostado. Porque normalmente uma pessoa que está ali delimitada, ele teria que estar encostado na madeira. Por que ele não está? Porque a costa dele está cheia de feridas. Quem já não desfolou um braço no asfalto e qualquer coisinha que você rela? É impressionante se você estudar certas coisas. Sabe, se você não se convence às vezes por uma pregação, se você não se convence às vezes por uma catequese, se você não se convence na própria leitura da Bíblia, vai se aprofundar em certos detalhes antes de dizer para mim que não tem nada a ver. Pensa o que eu estudei antes de vir para cá hoje, que é a última, pode ver, vai ler lá no trecho. O último fato foi eles colocarem aquela esponja com vinagre na boca de Jesus. Aquilo veio de uma latrina, vaso sanitário, veio de um... Hoje nós conhecemos dessa forma. Então eu vou dizer uma expressão, talvez que você... Jesus teve que beber merda. Bom, então você esculachado, né? Jesus teve que beber merda para te salvar. Para você entender. E mesmo assim você não entende. E alguns me chamam de fanático, alguns me chamam de exagerado. Aonde que eu sou exagerado? Ninguém colocou merda na minha boca. Mas colocaram na boca dele. Cuidado, meu irmão. São muitos os convidados, poucos escolhidos. Está crescendo na nossa cidade, está crescendo na região falsas religiões. Nada contra ninguém. O apóstolo São Paulo fala que depender de vós, viver em paz com todos os homens. Mas se uma pessoa me perguntar, seguir certa coisa, eu não posso falar, senão me processo, eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Se seguir certas coisas é certa, não é. Lê a Bíblia. E lá no candomblé, no saravá, é certo? Não é. Acreditar em reencarnação não é certo. Jesus pregou ressurreição, vida eterna. Lógico, você segue o que você quer, você faz na sua vida o que você quer. Mas não me atrapalhe adorar a Deus, não me atrapalhe servir Deus, não me atrapalhe amar a Deus. Mulherada, aqui tem moças aqui, ó, quer usar o biquíni que for, use o biquíni que for, use as roupas que quiser. Só que está lá na carta de Tiago, na carta de João, que os jovens vão prestar conta, todos nós vamos prestar conta dos seus atos, das suas atitudes. Será que nós precisamos de certas coisas que os homens do mundo, os normais, fazem? Paulo, você bebe? Bebo. Bebo um vinho, bebo um uísque, raramente bebo uma cerveja.
Mas eu não preciso me embriagar. Eu não preciso ir numa festa levar como chama aquela geladeira que o pessoal leva? Cooler. O cara já leva o cooler cheio. Aí se acaba, ele ainda manda buscar mais, comprar mais. Por que as lojas que vendem bebida estão estouradas na cidade? Tem loja que vende bebida 24 horas. Beber é uma coisa, se embriagar é outra. Se prostituir é outra. Então, meu irmão, minha irmã, adorar a Deus. Adorar a Deus se eu não quero obedecer esse Deus. Adorar a Deus se eu não defendo minha fé, minha crença, minha religião, minha igreja. Esses dias eu estava estudando um cara que ele foi bruxo, ele seguiu o bruxismo, preste atenção no que eu vou falar aqui agora, hein? Ele tinha templo de bruxos, mas ele se converteu a Jesus. Aí ele ficou explicando sobre os espíritos malignos. Quando uma pessoa sonha com entidades diabólicas. Tem gente que sonha e nem consegue dormir depois, né? É verdade? Tem gente que assiste um filme X, aí deixa, velho. Lembra o que eu falei agora? Tá assistindo uma coisa, vê que tem algo inconveniente, muda, assiste outra coisa. Não insista no que é ruim. Tem gente que assiste certas coisas e depois nem dorme, fica sonhando com aquilo que viu na tela. Aí o cara que tinha um templo de bruxismo, ele explicou. Olha, uma coisa é se eu falasse isso, mas um cara que foi da área do outro falar isso, ele fala o seguinte, que uma casa que reza, o demônio, os bichos ruins não chegam nem na porta. Uma casa que louva e adora a Deus, o bicho ruim fica do outro lado da calçada. Mas uma casa que não adora a Deus, que não reza, de um lado o bicho ruim quer ficar debaixo da tua cama. Debaixo da tua cama. Gente, não é eu falando, é um cara que foi do outro lado. Ah, mas Paulo, você acredita nisso? Lógico que eu acredito. Lá em Efésios diz que não é contra homens de carne que temos que lutar, mas contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Então, o que adianta eu falar, Deus, abençoa a minha casa? Tem aquela música que fez muito sucesso há uns anos atrás. Entra na minha casa, entra na minha vida, né? Eu volto e meia, quando eu vejo bênção do Santíssimo, na hora que eu estou recebendo a bênção do Santíssimo, eu viro o nosso lá, toda a minha casa. Uma vez eu fui de cômodo em cômodo da minha casa com a bênção do Santíssimo. Olha que coisa interessante. Eu gosto muito daquela parte da missa. Livrai-nos, ó Pai, de todos os males e dai-nos hoje a vossa paz. Vamos dizer tudo bem alto isso. Livrai-nos, Senhor, todos os males e dai-nos hoje a vossa paz. Vamos usar uma expressão humana? Quem procura, vamos lá, completa aí, gente. Quem procura, acha. Então é mais ou menos assim. Tem pessoas que se acham mais que Deus, né? Eu gosto muito de um trecho que os discípulos de Jesus foram expulsar um demônio. Foi lá expulsar um demônio. Aí o demônio deu um pau neles, eles eram correndo conversar com Jesus. Ué, mas nós foi lá expulsar, o bicho chutou nós. Aí Jesus fala que para certas coisas tem que ter oração. Por que a igreja, a própria igreja, ela tem padres exorcistas? Tem padres que tem... O que é um padre exorcista? Simplesmente ele resolve ser padre exorcista? Não. Eu nessa caminhada do grupo de oração, que eu já rezei para tanta gente,
Cuidado desse negócio de ficar pondo a mão nos outros e sai mal, sai mal, sai mal. Você é uma pessoa preparada para expulsar o mal? Que vida de oração, que espiritualidade você tem para enfrentar o demônio? Para enfrentar as coisas malignas? Nossos irmãos crentes, que Deus me perdoe, é um tal de iluminismo, Deus me disse, Deus me falou, Deus me mostrou. Isso não existe. Deus revelou. Tem gente que vai nas igrejas para ouvir revelações, para ouvir profecias. Você tem que ir na igreja como hoje, que eu, você tem que ir numa igreja que te dá ensinamentos, que fala da doutrina. Né? Você que fica aí no TikTok, né? Como que é o TikTok, né? Não pare, fala para nós, não pare esse vídeo. Se você está assistindo, assista esse vídeo. Não tem isso aí? Hã? Quando eu entro no TikTok, eu nem perco tempo, não perco tempo. As coisas, quer dizer então, que se eu não parar no TikTok para assistir aquele pastor, aquela pessoa que vai, quer dizer que algo vai acontecer confundido na minha cabeça? Cuidado, gente. Né? É igual, por exemplo, eu lembro do finado Padre Antônio, né? Não sei se tem essas manias ainda, né, Paulo? Que os caras vão na igreja, colocam um santinho e falam assim, se você receber essa graça, faz 1000 cópias. Lembra disso? Não tem negócio? Ainda tem por aí? Pode rasgar. Coisa besta. Hã? Se eu quiser, é mercadoria agora, é breganha com Deus, eu vou breganhar as coisas com Deus. Deus vai me dar uma graça, aí eu vou fazer isso. Né? É aquela pessoa que faz a promessa, a mulher faz a promessa para o filho cumprir. Você vai lá na Aparecida do Norte e vê aquelas crianças andando ajoelhadas com o cabelão até não sei onde, porque a mãe fez uma promessa. Não, você não pode fazer promessa para os outros cumprir. Se você faz uma promessa, você cumpre a promessa. Não obrigue o outro a cumprir. Deus não é breganha. Como eu falei no início, né? Pessoal que vão nessas festas juninas, nessas coisas que vêm de prenda, acho que só arrecadou uma prenda, já está aqui com Deus. Não é assim não. Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa de comida, de bebida. Deus não precisa. Quer ajudar a igreja, quer ajudar nas obras? Opa, beleza, ajude. Mas cuidado, senhores feudais. Cuidado. Bendito seja Deus. Nossa, eu acho que hoje eu me empolguei um pouco nas coisas aqui. Deixa eu saudar o Erasmo, que está lá nos Estados Unidos. Deus te abençoe e te proteja, meu. Você não está na Califórnia não, hein? Cuidado que os caras estão pegando imigrante aí. Fidenilson, Clara Santos. Fiquei até preocupado com você, viu, Erasmo? Eu vi uma reportagem da Califórnia que é Ave Maria. Ana Rita, Rogério Cruz, Edson da Costa, Clara Santos, Sebastiana Alves, Maria Aparecida, Padovan. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ajuda o povo de Deus. E todo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o Senhor. Aleluia, aleluia. Aí as mãos dizem, vamos lá. Aleluia.
que não dá para ensinar tudo numa noite só. Por isso, crescer na graça. O mundo hoje é perverso. O mundo tem mais elemento para matar a fé, para esfriar a fé, para afastar as pessoas da graça de Deus, do caminho certo. O mundo tem muitos artifícios. Vou dar um exemplo. Você que gosta do... É só Necrofix, nem série? Essa Necrofix é que vai me processar, porque eu estou metendo pau nela. Né? Mas eu vou dar um exemplo. Nós brasileiros, durante muitos anos, vivemos às 6 horas da tarde nas rádios do Brasil inteiro, havia terços. E normalmente no final do terço tinha a bênção do Padre Donizete, não é isso, Zé? Bênção do Padre Donizete. É lindo demais. Eu volto e meia ouço de novo a bênção do Padre Donizete. Ou seja, aqui no Brasil hoje nós temos um personagem católico muito bom, cheio de Deus, maravilhoso, que se chama Padre Marcelo Rossi. Padre Marcelo faz missas transmitidas ao vivo e tem momentos que ele expõe o Santíssimo e ele dá a bênção. Então preste atenção. Se eu estou diante de uma televisão e o Padre Marcelo faz uma bênção, eu ergo as minhas mãos, estou ali todo receptivo com aquela bênção. Pergunta lá se aquela bênção vem ou não. Pergunta lá. Vem ou não? Vem, lógico que vem. Né? Hoje nós temos o privilégio de todo dia ao meio-dia, se você quiser pôr na Canção Nova, você vê a bênção do Papa. Olha que coisa, hein? Hoje a tecnologia nos propõe isso. Você pode ver a bênção do Papa. Então tá bom. Aí você está assistindo lá o Netflix. Aí no meio do filme, do seriado que você tem lá, tem um cara que vai fazer um negócio pro demônio. Aí pega aqueles livros, sabe aqueles livros macabros que eles pegam e começam a fazer aquelas rituais lá? E você tá lá, comendo pipoquinha, comendo batata frita, assistindo, e o cara lá diz, ó, tá fazendo coisa pro diabo. Aí vai vir você ou não vai vir? Vai ou não vai? Vai. Lógico que vai. Lógico que vai. Cuidado, meu irmão. Quantos filmes do nada, principalmente, hein? Se você assiste filmes como diz lá da Costa Rica, da América Central, aqueles que eles pegam aqueles bonequinhos, né? Voodoo. Cuidado aí. Se você acha que eu estou errado, estude na Bíblia sobre bênçãos e maldições. Estude na Bíblia, vai lá, estuda sobre bênçãos e maldições. Na Bíblia fala que as bênçãos é para 1000 anos. E a Bíblia fala que também as maldições é para 1000 anos. Às vezes tem famílias que têm certos históricos que são maldições antigas. Que se de repente nós vivemos uma vida correta com Deus, nós podemos quebrar essas maldições antigas. Então, meu irmão, minha irmã, espero que hoje seja muito claro para o teu coração. Adorar a Deus é conhecer Deus. Adorar a Deus é servir a Deus. Adorar a Deus é respeitar a Deus. Não existe só os 10 mandamentos. Mas se você estudar as cartas de São Paulo, fala dos comportamentos de marido e mulher, comportamento de pais e filhos, de todo sentido. Cuidado. Tem coisas muito perniciosas vindo por aí. Muito perniciosas. Principalmente que agora, de certa maneira, quem está à frente do nosso país é gente ligada ao comunismo. Comunismo, entre aspas, né? É comunismo para eles, mas ir num hotel em Londres e pagar 85 mil reais uma diária, que comunismo que é esse, hein? Cuidado, gente. Cuidado com as coisas que estão acontecendo por aí. Liberdade
é uma coisa. Libertinagem é outra coisa. Sim, você pode fazer o que você quer, ninguém manda em você, a vida é tua, a alma é tua. Sim, é verdade. Só que existem coisas que nos levam para aquilo. Eu creio na vida eterna, eu creio na salvação, eu creio que existe o céu e sei que existe o inferno. Tem coisas que me levam para o céu, dentro do que eu creio, dentro do que eu acredito, dentro do que eu amo, respeito e tento viver. Não sou perfeito, mas existe o outro lado. Olha essas duas coisas que eu falei hoje. Eu estava estudando um cara que teve tempo de bruxismo e ele se converteu a Jesus e ele explica essas coisas. Que se faz lá para que o mal impere na vida das pessoas. Bendito seja por essa noite e eu quero pedir a Jesus que me liberte, que te liberte. Eu quero que você erga as mãos direitas agora e peçamos a unção do Espírito Santo. Revestir-nos com a armadura do cristão para que nós possamos resistir às ciladas do demônio, Jesus. Tire dos meus olhos, do meu pensamento, do meu ouvido, tudo que é aquilo que inconscientemente, assistindo numa música, num filme, num lugar, eu achei que era normal, Jesus. Me cura nessa noite, me liberta neste momento, a todos que estão aqui presencialmente, a todos que estão assistindo e a todos que vão assistir essa transmissão. Salvai-nos, Senhor, salva-me, Jesus. Tenha misericórdia de mim, tenha piedade de mim, da minha casa, da minha família. Vai lá na minha esposa, vai lá nos meus filhos, Senhor Jesus. Lá na minha casa, Jesus, pelo teu precioso sangue. Eu não sei quem morou naquele lugar, Jesus. Eu não sei, há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, quem morava lá onde eu morava, Jesus. Então pede a tua graça, Jesus. Porque às vezes lá eu tenho uma capela, na minha casa tem uma capela, lá eu rezo, lá eu oro, mas eu não sei se alguém lá no passado, Jesus, alguém fez coisas naquele lugar que não deveria ter sido feita, Jesus. Então neste momento, ore firme comigo, meu irmão. Jesus, eu quebro e desligo, eu interrompo qualquer coisa, Jesus, que possa ter sido feita contra a tua graça, contra a tua misericórdia. Amém. Deixa eu só dar dois testemunhos. Nós brasileiros, nós temos dois testemunhos fortes. Primeiro foi um personagem que tinha na televisão que chamava o Boneco do Fofão, não é isso? Boneco do Fofão. Que as crianças, era uma coisa de canal de TV, não é isso? E o personagem que fez esse boneco do Fofão, acho que ele se converteu, não sei, e ele revelou que dentro do boneco ele tinha um pacto com o demônio, né? Então quem comprava aquele boneco não sabia que lá dentro tinha um negócio que era um pacto com o demônio. Mas uma das coisas que mais me surpreendeu no Brasil foi uma empresa, Zé, que fabricava farol de moto. Farol da moto CG, não é isso? Ele conseguiu ganhar o orçamento para vender, para fabricar o farol. E esse cara também se converteu a Deus. E ele revelou, a me arrepia, que dentro do farol tinha uma cruz de ponta cabeça. Quem comprava aquela moto CG levava no farol, dentro do farol, um símbolo de pacto com o demônio. Muita gente que eu sei, até na época quando a gente ficou sabendo isso, né? Abriu os farol e viu isso. Então, meu irmão, não é contra homens de carne e sangue que nós temos que lutar. Tem coisas que você nem imagina. Quer ver? Por que você escova os dentes? Para lavrar das bactérias? Seria assim. Por que você toma banho? Por que você higieniza o ambiente, o piso e coisa e tal? Para não ser contaminado com as maldições das Covid que vem por aí, né?
Se prepare, ainda vai vir muita Covid por aí. Não Covid, mas vai vir outras moléstias aí que o homem vai procurar sarna. Porque Covid não foi coisa natural, foi coisa feita lá no laboratório. Foi feita lá. O tio Lula achou que foi uma bênção, né? A Globo tirou do ar esse vídeo, né? Onde o tio Lula fala que ele agradece por ter inventado a Covid, porque, né, vocês sabem o que aconteceu, né? Mas tem gente que ainda idolatra o cara. Então, meu irmão, minha irmã, assim como a gente toma um banho, quando a gente tem contato com uma coisa ou outra, né? Tá aqui minha norinha, ela tá fazendo biomédica, não é isso? É biomédica, né? Como chama? Biomedicina. Biomedicina. Então você aprende, né, sobre as bactérias, sobre as coisas, não é assim? Então tem coisas que, né? Olha para mim, para minha carinha aqui. Tem coisas que você nem imagina como que isso aí pode transmitir uma doença, transmitir um mal, não é verdade? Então, assim como existem os elementos físicos, diga comigo, todo mundo sabe. Assim como existem os elementos físicos, assim como existem os elementos físicos, existem os elementos espirituais. Existem os elementos espirituais. Entendeu? Nós temos corpo, alma. Não dá para ensinar tudo numa noite só. Mas que Deus me liberte. Estenda todas as mãos para mim aqui. Peça a Deus me libertar. Do passado, do presente. E agora eu retruco, eu reverto para você, que mesmo você que está assistindo agora, que vai assistir, o que está aqui, que Deus também, pode abaixar a mão, agora eu quero por vocês, que Deus liberte vocês. Todos os males. Bendito seja Deus. Agradeço a ti, Senhor, pois tu és bondoso, tua misericórdia dura para sempre. Compartilhe essa live. Tem no YouTube também agora, né? Dá um like lá para que a coisa... Nós não queremos dinheiro do YouTube, não. Nós queremos só que a coisa vai para frente, viu? Compartilhem também. É tão bonito ver quando... Aqui, por exemplo, tem 30, 40 pessoas hoje. Se todas que estiver aqui compartilhar, quantos parentes, quantos amigos vão ouvir essa graça? Bendito seja Deus.